Bom dia e vença hoje. Vença amanhã e vença para sempre. Chegou o momento de trazermos para você o Meus Momentos TBJ, um programa que mergulha na vida do profeta TB Joshua e no impacto que ele teve sobre as pessoas e os indivíduos ao redor do mundo. Eu sou Isaac Moses e este é o Meus Momentos TB Joshua. Vamos lá! A fé vem do coração do homem, porque somente a fé agrada a Deus. Identificar e reconhecer as suas fraquezas já é uma vitória em si. E assim, com essa observação, vamos direto ao sermão do profeta TB Joshua, intitulado Identifique a sua fraqueza. Espectadores ao redor de todo o mundo, saudamos a sua fé. Obrigado, Senhor. Hoje vamos falar sobre a palavra de Deus. Como todos sabemos, a fé vem do coração do homem. E a Bíblia diz no livro de Romanos, tudo que não vem da fé é pecado. Isto é, tudo que não vem do coração. Então, isso é o espírito do homem. É pecado, é errado. Aleluia. Então você leia comigo no livro de Isaías 55, verso 10. Essa também será uma mensagem muito importante para você ler. Nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 4, e também o livro de Efésios 3. Então, quando você olha o verso 17, lá também nos ajudará. João 3 nos ajudará. Aleluia. Não estou ouvindo vocês. Então, vocês também façam sua leitura no livro de João 15 e também o verso 17 será de nossa ajuda em nossa leitura. Então, vamos pegar o livro de Hebreus. Portanto, visto que a promessa de entrar no seu descanso ainda está em vigor, tenhamos cuidado para que nenhum de vocês fique para trás, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, assim como a eles. Mas a mensagem que ouviram de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada pela fé por aqueles que a ouviram. Verso 3. Agora nós, porém, que cremos, entramos nesse descanso, assim como Deus disse. A palavra descanso, 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 descanso. Anote isso. Descanso, descanso, descanso. Verso 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. Isto é, também descansa das suas lutas, das suas tentações, das suas pressões. Anote isso. Quando você entra no descanso de Deus, você também descansa das tensões e pressões. Assim como Deus descansou das suas, procuremos, pois, entrar neste descanso para que ninguém pereça, seguindo o exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Essa é a palavra de Deus. Como eu já disse, quando chegar em casa, leia o livro de Isaías 55, versículo 10, vai ajudar. E Efésios 3, 17, vai ajudar. A fé vem do coração do homem. Mas existe a linguagem da Bíblia, que Deus usa para nos salvar. Para nos criar, para nos julgar e para governar sobre todos nós. Essa é a linguagem da Bíblia, que é a linguagem do coração.
A fé vem do coração do homem. Anote isso. Mas a linguagem de hoje nós usamos para fofocar, para dar conselhos, para fazer política. Você sabe, a política hoje ao redor do mundo. A linguagem de hoje não é a linguagem da Bíblia. É por isso que é difícil para um cristão se envolver em política. Muito, muito difícil se envolver em política hoje. Porque eles usam a linguagem de hoje para fazer políticas. Até mesmo para fazer negócios. Para cantar músicas. E para falar com os nossos filhos. Nós dizemos, saia daqui, estúpido. Podemos não querer dizer isso, mas a palavra do coração quer dizer isso. Pensem quantas vezes, quero dizer, você já humilhou seus filhos. Saia daqui, estúpido, seu idiota. Você não queria dizer isso. Mas o coração quer dizer isso. Diga ao seu próximo. É por isso que a linguagem de Deus é a palavra do coração. A linguagem da Bíblia é a palavra do coração, mas você não queria dizer isso. Muitos negócios, quando você olha hoje, vê muitas pessoas com cartão de visitas. Eu sou um empreendedor, sou assistente, sou advogado, sou engenheiro, sou isso, aquilo. Há muitos cartões de visitas. Se você não consegue ver além de mim, isso quer dizer que você não está engajado no projeto de Deus. Você deve ver além de mim para crer. Diga ao seu próximo, você deve ver além do seu pastor para crer. Apenas o seu pastor, que você está acostumado a ver todos os dias, quando vai à igreja, você vê o pastor andando, e não, você não pode crer. Você deve ver além do seu pastor. Além dele está a pessoa falando. Diga ao seu próximo, além dele, a pessoa falando, além dele, a pessoa pregando. Isto é, ele não é apenas seu pastor. E você continua vendo o pastor todo dia, você não está indo à igreja, você é apenas uma pessoa religiosa. É a pessoa religiosa, é só o que você viu. Você precisa ver além. E ver além é meditação. 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 É por isso que eu pergunto, por onde devemos começar? Já que você sabe, o que nos impede é a nossa natureza humana. Como eu disse, isso tem muito a ver com impedir Deus na sua vida. Diga ao seu próximo, isso tem muito a ver com impedir Deus na nossa vida. Quando a vontade humana não é totalmente rendida, o que mais acontece? Não é totalmente rendida a Deus. Sua vontade se recusa a se render. Você quer ir lá e a vontade de Deus diz, não vá. Mas você diz, eu vou. Eu vou. E é um discernimento que todo mundo tem. Você tem discernimento. Olhe para um homem no tanque de Betesda. Jesus perguntou a ele, o que posso fazer por você? Ele tem o poder e a graça para me carregar. Sim. Você está em apuros. Deixe ele te carregar. Jogue ele nesse tanque. Em vez disso, Jesus disse, o que eu posso fazer por você? Você quer que eu te ajude? Ou não? E o homem disse, por favor, me ajude. Então, da mesma forma você tem discernimento? Esse discernimento é uma bênção especial para você. Você pode dizer não. Você pode dizer, o que o T.B. Joshua está dizendo não faz sentido, eu não consigo entender o que ele está falando. Você tem esse direito. Parte, espírito, parte, carne. Um conflito constante entre carne e espírito. Essa é a luta que você está passando. Um conflito constante entre carne e espírito.
Se Deus está vindo, seu coração é ponto de contato. Mas nesse coração, há um conflito constante. Há uma batalha. Vá, não vá. Pegue, não pegue. É aqui que você está. Fomos criados para manter o nosso coração ocupado para Deus, louvando a Deus. Ocupado, 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 ocupado. No começo, pode parecer muito difícil. O começo de tudo é sempre difícil. Mas com o tempo de Deus, vai se tornando parte de você. Guarde o seu coração, guarde o seu coração. Guarde o seu coração louvando a Deus. I will praise you. For your goodness. Praise you. I will praise you forever. For your kindness. I will praise you. I will praise you forever. Então guarde seu coração louvando a Deus. Em cânticos, em hinos, em melodias. Foi para isso que você foi criado. E quando você praticar isso, você vai voltar e dar testemunho. Sim, você precisa saber a opinião de Deus sobre você mesmo. Não importa quem você é, não importa o que você adquiriu, não importa o quão grande você seja. Se você não sabe a opinião de Deus sobre você e sobre os outros, tudo que você adquiriu é zero. O primeiro lugar onde precisamos prosperar é a nossa vida espiritual. Diga ao seu próximo. Diga ao seu próximo. Diga ao seu próximo. Eu não estou te ouvindo. De novo e de novo. Sim, porque a sua vida espiritual é o motor que vai carregar o seu sucesso. Se você prospera financeiramente, mas continua como um bebê na sua vida espiritual, aquele dinheiro que você tem será gasto pelo inimigo. Você vai usar para tratar doenças, para correr de um problema para o outro, para correr atrás de exames médicos. Você vai perceber que o dinheiro está gastando você, em vez de você gastando dinheiro. Você sabe, o dinheiro pode gastar qualquer um. Você deveria estar gastando dinheiro, gastando o seu dinheiro. Mas em vez disso, será o dinheiro que vai estar gastando você. Você não vai conseguir comer qualquer comida que quiser. Haverá certos alimentos que você não poderá comer, certos que você deverá comer. Se você tentar comer os outros alimentos, você estará em apuros. Você vai ter tantos remédios para tomar de manhã, à tarde e à noite. Você vai começar a se ver assim. O primeiro lugar onde precisamos prosperar é na nossa vida espiritual. Então, se você não prospera na sua vida espiritual e você é grande, a sua grandeza vai começar a desaparecer.
desaparecer pouco a pouco, desaparecer porque não há nada para sustentá-la, desaparecer, 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 gradualmente. Por isso você precisa dedicar seu tempo. Deixe esse dinheiro de lado. Ore. Encontre tempo para orar. Não deixe o dinheiro controlar você, deixe o doador desse dinheiro controlar você. Mas o que aconteceu? Onde você está morando? Porque você tem dinheiro. O lugar onde você morava antes, você teve que deixar o local e morar onde os ricos moram. O dinheiro é quem está te controlando. Você sabe onde começou isso? Você sabe onde começou? Onde você mora agora? Você mora onde os ricos moram? Porque você é um homem rico. Isso é o dinheiro no controle, não o doador do dinheiro. Os ricos vivem juntos e os pobres vivem juntos. Quem vai ajudar os pobres? E você é abençoado para abençoar os outros. Você é abençoado para abençoar os outros. Você é salvo para salvar os outros. Esse é o propósito da sua bênção. Você é abençoado para abençoar os outros. Essa é a causa dos problemas hoje no mundo inteiro. Se Deus te dá um livramento e você se torna muito rico, e agora você começa a administrar mal, a se comportar mal, a paz dele você não pode levar. Você pode levar riquezas, mas a paz dele no seu coração você não pode levá-la. Então, como as pessoas que estão sentadas buscando por bênçãos, elas querem oração. Você está aqui pelo avanço nos seus negócios, mas depois da oração você tem um avanço. Você recebe bilhões de dólares. Então você diz, eu recebi. E você foge de Deus. Mas a paz dele, você não consegue levá-la. Você vai embora com o dinheiro, vai embora com a riqueza, vai embora com a fama, mas a paz de Deus, Deus vai ficar olhando para você, para ver o dinheiro que você pegou e ir embora, que Ele te deu. A forma como você vai gastá-lo vai determinar a paz de Deus no seu coração. Então é isso que está acontecendo no mundo hoje. É por isso que você vê tantos ricos, tanta gente próspera ao redor do mundo sem paz. Como sabemos que eles não têm paz? O conflito ao redor deles vai mostrar a você que essas pessoas não têm paz. Mas, se você tem paz no coração, mesmo se as pessoas estão te insultando, batendo em você, você continua a dizer, calma, calma, porque a paz não quer conflito. Ela quer paz. A paz sempre luta pela paz, pela unidade, pelo amor. Então, quando Ele te dá essa grandeza, Ele segura esta paz para te monitorar, para ver como você lida com essa grandeza. Isso vai determinar como Ele irá liberar a paz. Então, por favor, o primeiro lugar onde precisamos prosperar é na nossa vida espiritual. Então, por favor, você precisa voltar ao início. Diga ao seu vizinho, volte. Volte para a faculdade de Deus e busque o Espírito de Deus. Sim, você precisa voltar. Você precisa voltar. Se você sabe que é abençoado, que tem dinheiro, que tem propriedades, que tem isso, por favor, volte. Volte, volte, volte. Volte. Homens que vivem sem paz. Você é um deles? Deus abençoe sua palavra. In my heart, Lord, I want to be like Jesus in my heart. Sim,
Assim como o profeta T.B. Joshua disse, precisamos ser como Jesus em nossos corações. E essa é a essência do cristianismo. Então, com isso, eu peço que se sente e relaxe e ouça ao nosso convidado. Muito bem, espectadores, bem-vindo de volta. É hora de apresentar o nosso convidado do dia. E ele vem diretamente da capital federal. Um honorável membro da Câmara dos Representantes, honorável Bassi Joseph. Ele está aqui e vai nos contar sobre seus encontros pessoais com o profeta T.B. Joshua. Olá, seja bem-vindo, honorável. Obrigado. Bom dia. Bom dia e vença hoje. E sempre. Então eu gostaria que você me dissesse como tudo começou. Como você conheceu o profeta? Ok. Eu conheci o profeta há 12 anos. 12 anos atrás. Sim. E eu tive muitos encontros, mas vou tentar resumir, porque senão não sairíamos daqui hoje. Ah, sem problemas, deixa isso comigo. Ok. Na verdade, foi em 2012. Naquela época, eu estava na Assembleia Legislativa do meu estado, Cross River State. E eu nunca tinha tido oportunidade, eu não sabia muito sobre o profeta. Eu apenas tive esse privilégio quando eu fui à casa da minha irmã e vi a Emmanuel TV. Então, sinceramente, eu fiquei muito interessado porque as coisas que vi naquele dia, eu vi mais de milhares de pessoas que vinham para a cura, libertação. E eu fiquei apenas observando com atenção porque eu nunca tinha visto algo assim. Eu vi, quando ele orava por algumas pessoas, eles iam dizendo, obrigado, Jesus. Eles mostraram, depois de um tempo, tipo uma semana, 2 semanas, eles voltaram e eu vi eles curados, eu vi isso. Então, alguns de nós gostaríamos de ver essas coisas na prática. E eu, naquele dia, era por volta de 8 da noite. E eu fiquei até quase meia-noite na casa da minha irmã porque eu estava assistindo, estava interessado. E depois daquele momento, eu só me fiz uma pergunta. Quem é esse? Se esse é o nosso Deus, então onde está Deus? Isso deve ser a presença de Deus, porque é quase de graça. Ou é de graça porque todo mundo que vinham eram pessoas muito pobres e ele dava muitas coisas. Então eu voltei para assistir a Emmanuel TV na minha casa e eu fiquei inspirado. E eu disse, ok, minha irmã deve arrumar isso para mim. Ela fez isso. E naquela época eu fumava. Eu era um fumante. Eu fumei por muitos anos, mais de 20 anos. Então, eu só ficava assistindo. Virei como você sabe, um grande fã assistindo e eu nunca tinha vindo aqui antes, mas eu assistia pela TV. Então, eu vi uma mulher dando seu testemunho sobre fumar, que ela largou orando junto com a Emmanuel TV. Acho que ela não era da Nigéria, ela era, eu acho que dos Estados Unidos ou de algum outro lugar. Então, imediatamente, conscientemente, eu me levantei quando o homem de Deus estava orando. Eu fui orar, porque ele disse que a circunstância não é uma barreira para mover o poder de Deus. Eu toquei a tela e instantaneamente senti um toque forte no meu coração e comecei a me sentir desconfortável. Você sabe, depois daquele momento, percebi que, na manhã seguinte, ao acordar, eu não tinha mais vontade de fumar. E foi algo que eu nem lembrei de cigarros por dias. Foi isso que aconteceu. E as pessoas perguntavam, o que está acontecendo? Está normal? Você não está fumando? E eu disse, bem, ainda não sei. Eu não queria contar o que tinha acontecido até que consegui vir para Lagos. Você teve uma visitação divina. Eu fiquei muito grato. Eu disse, deixe-me ver com os meus próprios olhos. Vim sem ninguém. Só peguei o voo para Lagos, vim para Ikotum, cheguei aqui e tive o privilégio de entrar na igreja naquele dia. E foi tremendo. Eu senti a presença de Deus e eu tive o privilégio de ter um momento com um homem. Me deram um cartão para ver o homem de Deus naquele dia. E quando eu o encontrei foi algo totalmente diferente. Ele me olhou e disse, como vai? E eu disse, bem. Eu ia começar a falar algo e ele disse, não se preocupe, Deus te conhece melhor do que você mesmo. Eu disse, obrigado. E ele disse, eu tenho muitos presentes para você. E ele me deu livros e disse, na sua casa, as pessoas sempre vão, então pegue isso para oferecer. E ele me deu alguns materiais, alguns itens, água ungida, muitos folhetos, e eu fiquei muito animado. Levei para casa e me perguntei,
como ele até sabia que eu tinha muitos convidados em casa, porque, como servidor público, eu sempre tive visitas e levei aquelas coisas para minha casa, e sinceramente era algo que as pessoas vinham para sempre ver um grande, tipo um quadro, você sabe, eventos, essas coisas, testemunhos e tantos. E esse foi o meu primeiro contato. E isso mudou completamente a minha vida. Minha vida. Sim. Agora, eu quero te levar de volta para o momento em que você esteve na presença do profeta. Qual foi sua percepção quanto a ele, antes de ter o privilégio de sentar frente a frente com ele? Como eu já disse, eu não sabia muito sobre ele. Você sabe, quando se está no mundo, as pessoas dizem, o profeta T.B. Joshua, eu só o via como um homem comum, porque uma pessoa qualquer, mas quando fiquei frente a frente com ele, como eu disse, eu vi ele falando sobre mim, ele me disse, não se preocupe, Deus te conhece melhor, e isso me alegrou. Em vez de eu ir dar algo para ele, foi ele que me deu tantas coisas, tantos itens e muitas coisas que foram úteis para mim. Então, na presença dele, naquele ambiente, quando eu entrei na igreja naquele dia, posso dizer que, honestamente, eu não sabia como, mas eu estava sentindo um frio dentro de mim. Eu sentia a atmosfera de Deus, eu estava feliz. Então, eu sabia que estava no lugar certo. Não precisava de que ninguém me dissesse isto. Foi isso que aconteceu comigo. Certo. Então você não... Ele orou por você no fim do dia? Sim, ele orou por mim naquele dia. Ele apenas me disse e orou por mim que a vontade de Deus iria prevalecer e me disse que meu futuro é muito brilhante. Eu só deveria continuar usando a palavra de Deus como padrão para a minha vida, e então eu aceitei, eu me certifiquei de que naquele momento em diante eu começaria a me guardar. Eu parei de fumar, o que era um grande peso sobre mim. E eu também posso te contar algo que transformou a minha vida, sabe? Antes, eu doava, mas não sabia como doar. Eu achava que doar era quando alguém precisa, eu dou. E eu podia simplesmente doar assim, mas depois de vir ao profeta e ouvir os seus ensinamentos sobre doar, eu aprendi que a hora de doar é um tempo de ser humilde ao dar. Não é hora de aparecer. Então, e depois, na minha carreira política, a maioria dos políticos gosta de dar em público. Eles gostam de fazer barulho, mas no meu caso é o contrário. Então, na maioria das vezes, as pessoas nem sabem o que eu faço, então eles me perguntam, por que você não gosta de publicidade? Eu digo, não se preocupe, é por causa de Cristo, não é por minha causa, eu faço por Cristo, e faço de coração, eu não preciso de divulgação, e às vezes a minha equipe de mídia, eles têm um conselho errado sobre isso. Me desculpe te interromper, mas como político que está acostumado a lidar com pessoas, quero dizer com todo respeito, sabemos que existe hoje um grande déficit de confiança entre os políticos e o povo comum, certo? Então, como os encontros com o profeta T.B. Joshua impactaram a sua vida política? Sim, como eu acabei de te contar primeiramente sobre como doar. Eu nunca soube como doar de Cristo na maneira que Cristo quer que vivamos. E em segundo lugar, você vê aquele fator de medo que muitos políticos e agentes públicos têm. Eu não tenho, porque eu sei que o medo vem do pecado. Então, eu tento não me envolver em coisas que poderiam me trazer medo. Então, isso me fortalece. Eu fui vice-presidente da Assembleia por 8 anos e estive naquela casa por 12 anos. Nunca usei seguranças antes. Esses são os fatos que você pode checar no meu estado. Eu nunca usei segurança. Eu mesmo dirijo até o escritório, eu mesmo dirijo de volta. Não tem escolta de segurança. Alguns até me perguntam, você está bem? Você é normal? Alguns até dizem que eu faço parte de uma sociedade diferente. Posso te garantir que isso vem de uma fé absoluta em Deus. Totalmente. Então, essa é a fonte. Muitos hoje podem ter o privilégio de me ouvir, mas eu já contei a eles e eles não acreditam, às vezes até duvidam de mim. Mas a verdade é que quando do que eu teria medo, se eu sei se Deus me protegeu, Deus me levou até lá, foi 100% Deus. Deus vai me proteger quando eu estiver sempre em linha com as coisas de Deus. Então eu não tive medo. Aquele medo que existia não existe mais. Essa é uma parte do que eu me beneficiei nesta igreja do homem de Deus diretamente através do ensino dele. Ele me deu essa fé forte que me guiou por tudo. E eu estive lá por 12 anos. Eu o conheci um ano depois que entrei na Assembleia. Isso foi em 2012. Eu entrei em 2011 e saí de lá em 2023. E Deus também usou esse homem
de Deus para me impulsionar adiante, porque muitas pessoas confiam em mim porque sabem que eu não tenho nada a esconder. Você sabe, eu vivo como povo comum, e você sabe, eu esqueci de te contar isso. É muito importante. Meus amigos são pessoas mais humildes da sociedade, você sabe, eu encontrei alegria neles por causa do homem de Deus. Eu vi ele alimentar os menos desfavorecidos, sentar-se com deficientes e comer com eles. Isso me inspirou muito. Então, se você vier ao meu estado, qualquer um vai te dizer que eu jogo bola nos finais de semana com meu povo. Sábado passado eu estava lá no campo com eles. Nós jogamos junto com as pessoas mais humildes. Eu não jogo com pessoas ricas, eu gosto de fazer amizade com aqueles que possam ser útil. Eu consigo encontrar felicidade ao meu redor. Então, porque é isso, de fato, o homem de Deus é um modelo para vários de nós. Ele nos inspirou e eu acredito que Deus trouxe para as pessoas como ele. E ele impactou positivamente minha carreira e minha vida. Quer dizer, pelo que você está dizendo, posso ver que você aprendeu a ser humilde ao caminhar junto ao homem de Deus. Definitivamente isso é o que aconteceu. Você não pode andar sozinho nas ruas como servidor público sem ser humilde. Se eu te contar alguns dos encontros que enfrentei, isso é só pela graça de Deus, porque eles me conhecem. Eles sabem que eu sou uma pessoa pacífica. Mas para mim, eu não tenho esse medo e é apenas porque o homem de Deus foi capaz de nos ensinar que só Deus pode nos proteger. E quando você vive uma vida que agrada a Deus, você não tem nenhuma razão para ter medo. Então, o medo não faz parte da minha vida. Certo? Uau! Então agora que você conheceu o homem de Deus, em seus próprios termos, como você o descreveria? Bem, seriamente, o homem de Deus é um homem muito humilde. Ele é um homem, você vê, você não pode estar em Cristo e viver uma vida diferente de Cristo. Então ele apenas age como seu mestre, que é o próprio Cristo, a quem todos nós olhamos, Cristo Jesus. Então ele é um homem humilde e ele vive uma vida muito simples. Eu vim aqui e eu vi, mesmo quando ele saía, a forma como ele se movimenta pelo local, eu me sentava e observava. Eu me perguntava, que esse homem, com tantas pessoas ao redor, ele é humilde com todos, mesmo nas atividades da igreja. Eu não o vejo sentar-se em uma cadeira grande e agir como alguém importante. Ele é tão humilde. Então, todas as vezes que alguém se ajoelha diante dele, o homem de Deus se ajoelha junto. Ele é um homem muito humilde. Ele se ajoelha junto porque ele sabe, de fato, ele apenas vive como um cristão. Como um verdadeiro cristão deveria viver. Então, eu agradeço a Deus por conhecê-lo. Isso me inspirou muito. De fato, ele é um modelo, alguém que eu admiro. Você sabe, eu olho para Cristo, eu olho para Ele, e Ele foi alguém que Deus enviou para nos ajudar a construir nossa fé. Então, foi uma experiência maravilhosa. Ótimo, ótimo. Muito bom saber disso. Então, eu ia te perguntar quanto às virtudes que você descobriu no profeta. A virtude de doar, de deixar o amor guiar e de demonstrar fé absoluta em Deus. Agora, de todas essas virtudes, qual delas mais te impactou? O amor que é o maior. Ah, eu sei. O amor é o maior. Você sabe? Seriamente, eu entendo, amar seu irmão como a si mesmo não é uma tarefa fácil, mas é algo que você precisa fazer se você realmente ama Deus. E a Bíblia nos fez entender isso. Então, você não pode parar de amar o seu próximo e afirmar que Deus... Então, se eu te contar o efeito positivo disso na minha vida, você sabe, nós servidores públicos estamos sempre expostos a muitas coisas. Houve um tempo em que houve um motim. A maioria dos servidores públicos do meu estado foram atacados. A maioria, até mesmo as pessoas que estavam lá, foram atacadas em suas casas. Eles foram atacados porque nós sofremos muito. Então, eu era o vice-presidente da Assembleia, mas por causa do assunto do amor, amar o seu próximo como a si mesmo, honestamente, eu saí de manhã. Eu não sabia se eles estariam perto de mim. Eu estava dirigindo e encontrei uma multidão, e eles me viram e disseram, o que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo? Eles me escoltaram de volta para casa. Sim. Como eu te disse, as pessoas que faço, meus amigos, são pessoas mais humildes da sociedade, porque o amor procura aqueles por ajudar. E eu saio intencionalmente para procurá-los, e definitivamente isso não é porque finjo. Todas as pessoas são os meus amigos,
porque eu sigo meu mentor. Ele fez coisas semelhantes. Ele saía procurá-los. Então, essa é uma coisa que eu faço, que algumas pessoas podem pensar, por quê? Mas é assim que se ama. Um amor que você não espera receber em troca. Eu pratico isso e acho isso muito positivo, porque para todos que fazem isso, quando você faz isso, você estará em paz consigo mesmo. Muitos sabem que ele é a minha verdadeira mãe. Mesmo quando ele faleceu, na verdade, eu nunca recebi ligações assim na minha vida. Eles estavam me ligando dizendo o que aconteceu com o seu homem de Deus. Até alguém me enviou uma mensagem muito engraçada. Eu disse a eles uma boa, que o homem de Deus sempre nos ensinou nossa fé deve estar em Deus. Mesmo quando vamos à igreja, às vezes passa 6 meses sem aparecer. Não é porque você foi procurar Ele. Você está indo procurar a Deus. Ele nos formou. Ele sabia que isso viria em um momento como este. Então, eu sou muito forte e acredito que há mais por vir. Então, eu prefiro a paz. Eu mantenho o meu foco no céu e amo isso. Até lá, o meu foco é a minha intenção. Então, eu acredito que Deus me deu essa oportunidade para fazer a diferença. E eu tento usar essa oportunidade também para impactar positivamente outras pessoas, para que elas também tenham um motivo para dizer que ele é um homem parecido com Cristo e ele caminha segundo seu líder. Certo, vou te perguntar. Qual o encontro mais especial com o profeta T.B. Joshua que você teve e gostaria de compartilhar? Qualquer um da sua escolha, porque eu sei que você teve muitos. Eu tive muitos. Sim, então compartilhe conosco as palavras que mais impactaram você. Deixe-me ver o mais impactante. Eu sei que todos foram impactantes. Sim, isso é verdadeiro. Muitos foram impactantes. Mas como já disse, toda vez que encontrei o profeta, eu sempre voltei para casa feliz, porque sempre tem um impacto positivo na minha vida. Realizado, sim. E acho que logo antes de o profeta nos deixar, eu recebi uma ligação dos parceiros da Emmanuel TV e eu vim aqui. E antes disso, se eu te contar como a ligação chegou no meu estado, eu ainda estava na Assembleia, eu recebi ligações de várias pessoas, meus parentes, todos estavam me ligando, dizendo sobre a profecia, sobre a igreja, que eu iria morrer. Meus primos, meus irmãos, estavam me ligando, dizendo que eu deveria ir, que o homem nunca profetizou sem que se cumprisse, que o homem disse, o palestrante vai morrer, o que eles deveriam. Quando me contaram, eu disse, não, somente Deus disse que eu morreria. Mas mesmo assim, sem problema. Instantaneamente eu recebi uma ligação dos parceiros da Emmanuel TV. Mesmo se eu não soubesse, mas eu recebi muitas ligações. Você sabe, porque quando eu estava respondendo aquela ligação, a ligação veio e atendi. Ele disse, sim, você é o homem Joseph? Eu respondi, sim. Ele disse, Senhor, você deve vir a Lagos? Eles perguntaram se eu poderia ir e eu disse, estou em Calabar agora mesmo. Nós tivemos problemas com o voo, estarei lá sexta-feira. Eles disseram, ok. Eu deveria ir assim que chegasse, então eu fui, tive o privilégio e eles nos levaram para a montanha, rezamos e o homem de Deus orou. Especificamente naquele dia, a maior parte da pregação foi sobre a vontade de Deus em nossas vidas. E é a vontade de Deus que pode sempre prevalecer se você entender quem é Cristo. Então depois disso, você sabe desse encontro, eu apenas fiquei surpreso com a coincidência. Alguém me ligando dizendo que eu deveria morrer e recebendo uma ligação do meu próprio profeta, não se passaram 30 segundos de diferença, dizendo que eu deveria ir para Lagos. E eu tive a oportunidade de orar na montanha, e eu orei. Sabe, eles até nos alimentaram e me levaram para casa de graça, e eu ainda estou vivo até hoje. Eu não acho que haja algo maior do que isso. Veja isso. Ter confiança absoluta em Deus. Não há nada que supera isso. Nada supera isso, sabe? E quando você teve o privilégio de se relacionar com o homem de Deus, sabe, quero dizer que qualquer coisa fora de Deus, com Deus, todas as coisas são possíveis. Sim. Meu encontro com o homem de Deus realmente ajudou na minha carreira, porque eu não acho que eu estaria aqui hoje. Onde quer que eu esteja, porque, você sabe, a humildade que ele nos transmitiu e o que ele nos ensinou sobre Cristo, você sabe que traz a humildade e isso realmente me ajudou, porque eu sempre deixo tudo nas mãos de Deus.
O profeta disse que deixei para Deus, e eu deixei para Deus. Eu não retruco as pessoas. A todo momento eu tento deixar para lá. A maioria dos meus colegas, meus copolíticos, eles sabem, eles apenas dizem, você sempre deixa tudo para Deus. Eu digo, o quê? Eu não posso lutar por mim mesmo. Só Deus, você sabe. Então, eu acho que é uma coisa boa para mim. Essa é uma das virtudes do profeta de Joshua. Ele não retruca, não responde. Mesmo quando há campanhas de calúnia que foram feitas contra ele, ele nunca, nenhuma vez sequer respondeu. Essa é uma grande virtude. Como modelo, nós tentamos observar todas as coisas, parte dessas coisas que nós cometemos, porque na política a calúnia faz parte. Eles vão dizer, vão falar de todo tipo de coisa. Então, na maioria das vezes, não se preocupe, eu apenas digo, não se preocupe, o tempo das mentiras prevalecerão, a verdade certamente vencerá. Deus é conosco. E honestamente, conhecer o profeta é algo que Deus fez como uma intervenção divina para a minha própria vida. Eu não consigo imaginar, talvez eu não estaria vivo. Talvez eu não estaria vivo mesmo, fumando como eu fumava há mais de 20 anos. Eu não sei onde eu estaria. Deus usou ele. A humildade dele também impactou em mim, porque eu sei o que significa ser humilde. Muitas vezes, fui a lugares onde as pessoas nem imaginam. E elas se preocupavam e me ligavam. As pessoas não sabem que estou em uma casa federal. Quando eu vou a algum lugar, porque eles me esperam me ver chegando com... Já passei por isso muitas vezes. Problemas que enfrentei para entrar em algum lugar. Eles disseram, por que você não se identificou? Eu digo, não se preocupe. Então, se eu venho ou não com segurança, isso não importa. Nem todo mundo pode ser igual. Eu sempre tive isso em mim, que é maior do que eles possam pensar. Eu sou feliz por isso. Me dá paz no coração. Obrigado, obrigado. Eu já não sei mais o que posso te perguntar. Porque seus encontros foram muito impactantes também. Quando você agora tem a oportunidade de estar no cargo público e faz a coisa certa, você não se envolve em coisas que te tragam medo. Você não tem razão para precisar de segurança. Então eu não faço tudo. Eu faço apenas as coisas que agradam a Deus e ao meu povo. Tento não me envolver em coisas que me coloquem em medo. Porque uma vez que você faz ilegalidade, certamente precisará de proteção de outras fontes. O homem de Deus nos disse que devemos viver uma vida, um legado que resistirá ao teste do tempo. Então eu sigo por isso. Agora, honorável Joseph, vou te levar de volta ao momento antes de vir a Escoan. Porque antes das pessoas fazerem algo, deve ter alguém informado ou inspirado, ou algo que lhe deu convicção para tentar tal coisa. Então, você orou com o homem de Deus na TV. E você se sentiu inclinado a ir pessoalmente à Escoan no fim do dia. O que realmente te deu essa convicção? O que inspirou o seu pensamento? Talvez eu não tenha explicado bem, mas quando eu te disse que orei junto, eu vi uma senhora. Eu não sei de qual país ela era, mas que ela não era nigeriana. Ela deu um testemunho e orou junto com um homem de Deus. Você sabe, a distância não é um obstáculo para mover Deus. E ela foi liberta do vício de fumar. Então eu pensei, ok, eu vou tocar na TV, porque estava passando a oração. Instantaneamente eu senti algo em mim e meu corpo mudou. Eu perdi a necessidade de fumar. Como eu disse, se passaram 3 dias. 3 dias, 4 dias, e eu nem me lembrava. As pessoas me perguntavam, o que está acontecendo? Você não está fumando? Isso porque eu fumava muito. Quando eu fumava muito, eram 3 maços por dia. E então, de repente, eu parei. Até meu médico me disse que parar de fumar repetidamente pode ser perigoso, que poderia me afetar, que eu deveria ter cuidado. Eu disse para ele, sem problemas. Então, quando você vê tal encontro divino, não precisei de outra pessoa para me falar. Tudo o que eu precisava depois disso era vir e ver onde era. Então, peguei um voo em Lagos e eu nunca tinha estado aqui antes. Eu vim diretamente quando estava ao lado de fora da porta do homem. Eu nem tinha ido à igreja. Eu fui ao lado do sacerdote e fiquei perguntando, preciso ser sincero com você. Até as pessoas que viram diziam, o homem de Deus é um homem muito bom. A maioria dessas lojas aqui, ele é que nos estabeleceu. Eram essas coisas que eu estava ouvindo lá. Você sabe, me contavam todo tipo de coisa. Diziam que acordava às 5 da manhã
e que você precisava estar lá cedo para que possam ter acesso ao lugar. E eu disse, uau, me disseram que ele tinha acabado de sair da bicicleta. Eu disse, neste momento você teria chance, você poderia tocar nele? Ninguém conseguiu, sabe? Essas são as verdades, o que eu descobri. Então, na manhã seguinte, eu fiz isso. Eu vim à igreja. Entrei na igreja, honestamente, na minha cabeça aparecia um bloco de gelo. Eu sentia tanto frio por dentro. Eu sabia que algo estava acontecendo e naquele mesmo dia, eu me encontrei com ele. Tive o privilégio de vê-lo e eu fiquei inspirado, porque ele nunca me pediu. Eu nem me apresentei a ele. Ele disse, não se preocupe, Deus te conhece melhor. Aí ele me disse, você tem muitos convidados na sua casa, eu sei que pessoas vêm. E ele me deu muitos itens que foram benefícios para mim. Água ungida, adesivos, camisetas, livros e todo o resto. Então, meu encontro com ele começou dessa forma. Naquela noite, eu tive um bom sonho. Foi muito bom. Minha vida mudou para melhor. Certo, então, essa foi a primeira vez que você veio à montanha, ou... Não, já estive aqui várias vezes. Ah, você já foi pelo caminho da oração? Sim. Você orou no caminho da oração? Eu fiz isso. Eu nem te contei que, mesmo no meu estado, eu trouxe muitas pessoas aqui para a igreja. Tive entre alguns dos meus apoiadores, viciados em drogas, alguns deles eu trouxe pessoalmente até aqui, e eles dão testemunhos para as pessoas do meu estado. O rapaz era meu amigo, mas estava envolvido com drogas, então eu disse, pouco posso fazer por você, mas o melhor que posso fazer por você é trazer a igreja. Ele veio aqui e foi liberto, e quando ele voltou, muitas pessoas... Ninguém vai te dizer que você é o mesmo homem que foi liberto. Porque se você visse como ele estava, você sabe, outras pessoas vieram e me disseram, você levou para ser liberto? Me leve também. Eu disse a eles, encontrou sua fé. Você sabe, muitos dos companheiros dele que andavam com ele começavam a dizer, olhe para ele está bem. Mas eu posso te dizer uma coisa, sua libertação do vício de fumar veio através da fé que você teve tocando TV enquanto ele orava. Sim, a fé também é um contato. Sim, você demonstrou essa fé, porque é isso que move Deus. E por causa da fé que você demonstrou, e você foi em frente e tocou na tela, você foi liberto. E liberto definitivamente. Com certeza. Uau, parabéns! Meu dever é levar as pessoas a Cristo e genuinamente tentar garantir que a forma como Deus os abençoou também abençoe eles. Seja uma bênção para muitas pessoas, especialmente aquelas que não podem me retribuir. Especialmente, eu tento fazer amizades com elas e lhe dar esperança enquanto prego. Você sabe, somos sazonais, então, até agora, tudo bem. Acho que estamos fazendo nosso melhor e Deus está ao nosso lado. Obrigado, obrigado. E honestamente, seus encontros têm sido muito... Entende? Gratificante, sabe? Porque há muitos jovens por aí que têm praticamente o mesmo tipo de problema que você teve, que é fumar. Agora são tantos jovens, até adolescentes que estão fumando, e, sabe, eles também precisam dessa graça. Também para entrar em contato com Deus e obter a verdadeira libertação. Sim, eu tento falar com eles porque eu entendo como isso aconteceu. E eu tentei colocá-los nisso. Porque somente Deus, honestamente, não importa a reabilitação que você frequente, isso requer sua pessoa e a graça de Deus em você para sair desse vício. Então, eu tento garantir que eu os incentive a seguir Cristo, o que é muito importante. Único caminho. É o único caminho. Eu testemunhei, então eu sei. É o único caminho para a verdadeira libertação. Sim. Obrigado, Honorável Joseph. Eu creio que você compartilhou a maior parte do seu testemunho. Então agora, como observação final, quando você se encontrou com o profeta T.B. Joshua, eu ainda acho que ainda há algo que falta eu tirar. Quando você se encontrou com ele, todo o tempo anterior que você ouviu na TV, orando, e você orou com ele através da TV, você orou com ele e foi liberto. E você se sentiu motivado a vir pessoalmente para Escoan. E você até que, se eventualmente se encontrou com ele, quando você o encontrou, qual foi sua impressão? Isso é o que eu queria saber. Qual é a sua primeira impressão ao conhecer alguém que você só ouvia, que você só via pela televisão e, de repente, você ficou curioso o suficiente para voar até Lagos para conhecê-lo? Então, no fundo da sua mente, o que você estava esperando? Quando finalmente encontrou, qual foi sua impressão? Ao chegar aqui, eu te disse que eu não tinha conhecimento prévio. Eu não tinha ninguém que conhecesse pessoalmente. Eu só assistia pela TV, na casa da minha irmã. Eu instalei em minha casa e vim para Lagos.
Ao vê-lo, eu simplesmente fiquei convencido de que ele é um homem de Deus. Ele é um homem que tem a graça de Deus. E quando eu vim, eu estava orando para que eu tivesse a oportunidade de me encontrar com ele. A multidão, primeiramente, se você não tem fé, você não volta. A multidão era enorme. Eu tive o privilégio de ter a oportunidade naquele dia de ter acesso a ele. Era quase meia-noite naquele dia quando eu tive acesso a ele. Mas o que me surpreendeu foi que ele saiu, ele pregou, fez libertações, fez de tudo. Isso e ainda esperou para atender as pessoas até aquela hora tão tarde. E ainda parecia muito normal e com muita energia, enquanto alguns de nós já estávamos cansados. Mas eu, ao encontrá-lo, eu vi humildade. Eu vi humildade. E eu entendi a diferença entre Deus e Satanás. Um é orgulho e o outro é humilde. Então eu apenas vi isso e eu sabia claramente que este era um homem de Deus, mesmo na forma como ele falou comigo, e os presentes e os itens que recebi. Então eu voltei para casa com uma história diferente e contei para muitas pessoas que estive lá e vi isso. E muitas pessoas também vieram por causa disso, porque elas sabiam que eu não sei esconder as coisas que gosto de dizer como vejo. Você veio, você viu, e sua vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Parabéns, honorável. Parabéns. Você sabe, eu agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço a Deus pela graça. Por que você o conheceu? Quais desses legados impactaram sua vida? Como um político e também como membro da Câmara dos Deputados. Quais os legados que você está carregando na sua vida privada? Na minha vida privada ou na minha vida política? Mesmo na sua vida política, sim, sim. É o que é mais impactante, não acha? Como eu disse anteriormente sobre o legado da doação. Ah, o legado da doação, certo. E eu lhe disse sobre a forma como eu costumava doar. Não era a forma como ele me fez entender como a doação deveria ser. Que o momento da doação é um momento em que você precisa ter mais humildade enquanto doa. A forma como você doa importa mais para Deus do que como você doa. Com certeza, a forma importa mais do que o conteúdo para Deus. Então isso faz parte das coisas que aprendi e eu tentei seguir. Os legados do profeta T.B. Joshua na minha vida têm sido muito positivos e nós continuamos fazendo isso porque sabemos que essa é a principal coisa para fazer, doar àqueles que estão em necessidade. Mas a realidade é que meu encontro aqui é incrível. Então, eu sempre serei grato a Deus e ao homem de Deus pelos ensinamentos que ele nos transmitiu. Eu sempre serei grato. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo e tenho certeza que você vai voltar em breve para mais momentos T.B. Joshua. Sempre estarei feliz. Desta vez, estávamos fazendo a sessão de orçamento, então não pude chegar a tempo, mas na verdade não houve dia da minha vida em que me preocupei, pois eu tinha que estar aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado mais uma vez. Lord, I want to be like Jesus in my heart. Sim, isso foi dito pelo profeta T.B. Joshua. E como todos sabemos, o cristianismo está no coração. Ouvimos nosso convidado de hoje, e você ouviu tudo que ele precisava era ter fé. E quando ele tocou na tela, enquanto o profeta orava, ele foi liberto do hábito de fumar. Então, tudo que você precisa ter é fé, porque a fé é a única coisa que agrada a Deus. Então, até a próxima vez, quando nos encontrarmos em mais um Meus Momentos T.B. Joshua. Continue assistindo os Meus Momentos T.B. Joshua.